Salmo 6, versículo 2, seguintes. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. Em vosso furor não me castigueis. Eu vou parar aqui só no versículo 2. Senhor, em vossa cólera não me repreendais. Em vosso furor não me castigueis. A coisa mais difícil são pessoas orgulhosas. Escute bem. E quem está tentando o orgulho? Eu, você, cada um de nós. Porque a gente fala assim, pessoas orgulhosas, a gente lembra do povo lá que a gente acha que é orgulhoso, ou que a gente julga que é orgulhoso. Mas eu estou falando para a gente, quando eu falo isso, a gente tem que olhar para nós mesmos. Jesus, ele se humilha, e ele se permite isso. Ele se humilha. Não por causa dos seus pecados, mas para a salvação, por causa dos pecados de tantos. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas nós somos curados. Essa mentalidade de contrição, de arrependimento sincero, ela começa com esse pedido de perdão sincero. Ou seja, eu quero, eu preciso, sabe? Eu desejo. Isso daqui é muito forte. Isso aqui é muito forte porque o reconhecer e pedir o livramento da consequência desse pecado. Perceba, Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Quando ele coloca isso, não é Deus que castiga. Na verdade, é o quê? O efeito, a consequência do pecado. Porque todo pecado que nós fazemos, ele gera uma consequência em nós. E muitas vezes nós atribuímos isso a Deus, dizendo, Deus me castigou. Não, amado, não foi Deus que te castigou. É a consequência do pecado que você escolheu viver. Do pecado que você abraçou. Entende essa diferença, não? E a gente entende isso como um castigo. Olha, tá vendo? E às vezes a gente até diz, quando vê a pessoa, alguém que blasfema, alguém que diz uma coisa contra Deus, aí depois a gente vê alguma coisa ruim acontecendo na vida dele, tá vendo? Deus castigou. Não, amado. Deus não castigou. Provavelmente pelas escolhas dele, a consequência do pecado gerou exatamente isso. Então, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, a consequência do pecado, sim, a consequência do pecado em nós traz morte, destruição, fracasso, derrota. E aí, um pedido de perdão sincero, ele já avisa, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero essas consequências para a minha vida. E aí ele diz no versículo 3, Salmo 6, 3. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Meu irmão, minha irmã, nós não merecemos. Por isso nós pedimos piedade. Então a nossa lógica de perdão, ela está ligada ao merecimento. Mas a lógica de perdão de Deus não é ligada ao merecimento. Presta atenção nisso. Ela não é ligada ao nosso merecimento, mas ligado à misericórdia, à bondade e o amor de Deus. Pegou essa palavra? Então, por isso que quando você peca, quando você cai, você precisa se lançar completamente, prostrado, de joelhos, reconhecendo, batendo no peito, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, por minha culpa, a minha tão grande culpa. Por quê? Porque o perdão vai vir, não pelo merecimento nosso, mas pela a misericórdia de Deus. Pedimos não por medo. Perceba o comportamento dele. Tende piedade de mim, Senhor, do salmista, porque desfaleço. O que é desfaleço? Perco a vida, perco a energia vital. Sarai-me, porque ele está ferido. Eu sinto abalados os meus ossos, ou seja, interiormente o pecado causou o abalo emocional, a ferida sangrando, o desfalecimento, perder a força vital. Então ele está pedindo perdão, não por medo do castigo, porque ele já deixou bem claro antes, mas por temor. E o que é temor? Ter medo? Lembra do dom do Espírito Santo? Temor de Deus? Não, não é ter medo de Deus. Pelo contrário, não é ter medo de Deus. Não é. Mas é exatamente a dor, o sentimento de dor. Por isso que ele fala, sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Fala isso, o sentimento de dor por ter ferido aquela pessoa que amamos mais que tudo. Sabe? Fere a nós mesmos. Por isso que a gente fica abalado, entristecido, porque fere a nós. O pecado precisa ferir a mim. Eu preciso, e eu falo assim, da contrição, quando eu peco, eu preciso me sentir
ferido. Porque eu estou ferindo aquele que me ama. Versículo 4 agora. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor. Livrai a minha alma. Salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? O pecado nos perturba interiormente. Pode ter certeza, se tem algo que tira você do eixo, se chama pecado. Toda vida que eu me permito seduzir pelo pecado e caio nele, eu perco o eixo. O que é o eixo? O equilíbrio, a ordem. As coisas na minha vida começam a desordenar, começam a desequilibrar. É assim, sempre foi assim comigo. E é assim com todos aqueles, o salmista vem dizer a mesma coisa. A minha alma está muito perturbada. Ei, amado, a minha alma está muito perturbada. O pecado nos perturba. Veja as pessoas, vou dar um exemplo bem simples. Eu conheço pessoas boas, pergunte aos familiares, e talvez você conheça, se você conhece, você vai dizer, pessoas que são maravilhosas. Pessoas que são pessoas, assim, excelentes, agradáveis. Pessoas que são bênção mesmo. Mas quando essas pessoas começam a andar com companhias erradas e começam a mergulhar no pecado da sua vida, seja do que for, de uma prostituição, de adultério, estou dizendo casos que eu já acompanhei de perto, começou a mergulhar na prostituição, começou a mergulhar no adultério, no alcoolismo, nas drogas. Essas pessoas excelentes se tornaram péssimas. Quem aqui conhece casos desse jeito? Quem conhece literalmente pessoas assim? Porque eu já acompanhei várias. Pessoas até dói na família. Olha, Geraldinho, é uma pessoa tão boa. Meu amigo, é uma pessoa que eu vou te dizer. Mas, olha, era um excelente pai, marido, mas essa mulher entrou na vida dele. Não foi essa mulher. Foi o pecado que entrou na vida dele. O adultério que entrou na vida dele. E aquela pessoa excelente se tornou péssima. Olha, Geraldinho, olha, esse rapaz, eu vou te dizer, olha, um talento, um menino bom, obediente, mas agora começou a usar drogas. Está irreconhecível, ninguém nem conhece mais ele, ninguém confia mais. Quem conhece gente desse jeito aí? É porque, por que essas pessoas tão boas se tornaram péssimas? Porque o pecado nos perturba interiormente. O pecado nos tira do eixo. Nem a gente se reconhece mais e nem o povo que conhece a gente nos reconhece, porque nós éramos ótimos e nos tornamos péssimos. O pecado nos perturba interiormente, nos tira do eixo. E agora, Geraldinho? Igual a Chapolin Colorado, como é que dizia? E agora? Quem poderá nos ajudar? Ah, só Deus para nos livrar e nos salvar. Ele diz, voltai, Senhor, livrai a minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Preste atenção. O pecado nos perturba interiormente, nos tira do eixo. É possível voltar para o eixo? Sim, só com Deus. Eu vou dizer uma coisa que eu trabalhava aqui com Débora e conversando com ela sobre vários casos que a gente tem atendido. Preste atenção, sobre vários casos que a gente tem atendido. Disso daqui que eu estou dizendo, o pecado perturbou interiormente e as pessoas começaram tratamentos médicos, medicações e mais medicações, e tratamento psicológico, etc., que é muito, 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 muito importante. Muito importante. Mas o que a gente tem atendido? Que gera algum resultado, sim, mas não consegue, trazer a vitória sobre isso. Não é verdade? É o que a gente tem. Aí quando a pessoa começa a mergulhar nesse mover, o que acontece? Aí os medicamentos fazem efeito, o tratamento psicológico faz efeito. Por quê? E eu tive o discernimento disso. É porque só Deus para nos livrar e para nos salvar. Sim, as armas humanas são importantes e essenciais. O remédio, a medicação, o acompanhamento, a terapia são essenciais e importantes. Mas quando Deus entra, tudo isso gera um efeito amplificado. É amplificado. Pode perguntar a tantos terapeutas que dizem, olha, foi essencial, já colocaram até em laudo. Olha, começou o tratamento, foi bom, mas quando você se tornou combatente, amplificou todos os resultados, acelerou o processo. É exatamente porque quando Deus entra, Ele muda tudo.
O pecado nos mata, porque no seio da morte não há quem. O pecado nos mata. O pecado mata a alma. E eu vou dizer, a palavra, Jesus fala, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas daqueles que matam a alma. Então, cuidado, o pecado pode te matar. Salmo 6, versículos 7 e 8. Eu me esgoto gemendo todas as noites, banho de pranto a minha cama, com lágrimas inundam meu leito. De amargura meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. A verdadeira contrição, ela faz doer pelo pecado cometido. Olha o que ele disse, eu me esgoto gemendo, gemer, chorar, inundar o leito de lágrimas. Manifesta como realmente estamos arrependidos, porque o pecado nos amargura. A palavra diz, de amargura meus olhos se turvam. Então eu quero dizer uma coisa para você, que nós temos que ter essa contrição. E o que é a contrição? Me dói pecar. Porque senão eu viro hipócrita. Ou seja, eu peco e nem ligo, isso é normal e isso é muito fácil para quem às vezes caminha em Deus. Porque vai convivendo com o pecado e aí você negociou e está tudo bem, está tudo muito bem, não tem problema não. Vira normal, vira peça do dia a dia. O pecado precisa doer em ti. Quando você perde a dor, você perdeu a contrição, se tornou orgulhoso. A humildade faz a gente ter o coração contrito. Ô Senhor, pequei contra vós. Senhor, foi contra vós que eu pequei, que eu fiz mal. Sabe, exatamente sentir essa dor. Chorar porque pecou, sim. Não para se condenar, mas para receber a misericórdia, a reconciliação. Versículo 9 agora. Versículo de 9 a 11, encerrando esse salmo. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu as minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. Olha que forte, gente. O Senhor acolheu a minha súplica, que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados e recuem imediatamente cobertos de confusão. Apartai-vos, afastai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu minhas lágrimas. Pega esse versículo 9. Me afastar do que me levou ao pecado é o verdadeiro sinal e mais visível do arrependimento. Chorar é importante? É. Doer dentro é importante? É. Eu já vi gente que, já acompanhei pessoas, chegavam para mim, estavam num pecado de prostituição. E aí chegava chorando, pedia perdão, e chegava e dizia, está doendo, como é que eu fiz isso? No outro dia a pessoa fazia de novo. Acreditem. Eu acompanhei um caso desse jeito, de novo. Por quê? Porque ela não se afastava das pessoas que levavam ao pecado. Olha o que ele diz, apartai-vos, afastai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Me afastar do que me levou o pecado, ao pecado, ou de quem me levou ao pecado, é o sinal mais visível do arrependimento. Se aquela pessoa te leva a pecar, corte a relação. Entendeu? Não? Não fica junto. Não dá espaço para. Não, você vai cair de novo. Se aquele ambiente te leva a pecar, se aquela cena te leva a pecar, afaste-se dessa cena. Se aquele lugar, não frequente mais aquele lugar que te leva a pecar. Entendeu? Não? Se essas realidades, essas pessoas te levam a pecar, afaste-se. Tem outras pessoas, tantas. Eita, por isso Deus encheu o mundo de gente, amado, para você entender que se aquela pessoa, aquele ambiente, aquele grupo de amigos, aquela realidade te leva ao pecado, afaste-se. Sabe, amado? E isso faz o nosso inimigo, o tentador, recuar imediatamente. Quer que o inimigo recue imediatamente e se afaste do que pratica o mal, dos lugares, das pessoas que praticam o mal. E isso faz o inimigo recuar, porque enquanto você está ali no pecado, o inimigo está celebrando a vitória. Perdeu mais uma vez. Perdeu, o inimigo está dizendo. Na hora que você se afasta, você diz, ganhei. Perdeu foi você. Perdeu o inimigo. É assim que acontece e devolve a alegria da salvação. Esse é o mais forte. Você vai ser muito feliz. Mesmo no deserto, você vai ser muito feliz. Por quê? Porque devolve a alegria da salvação. E não existe alegria maior. Não tem dinheiro. Você pode ganhar na Mega Sena. Geraldinho, vai trazer muitas alegrias. Você ganhar na Mega Sena, você ficar rico, você vai. Mas não chega nem perto
nem no rastro da alegria da salvação. Porque tem um monte de gente que tem muito mais dinheiro do que a Mega Sena, mas não tem a alegria da salvação e vive triste. Quantas pessoas de sucesso, entre aspas, ou de dinheiro que a gente conhece, artistas, que estão afundados numa depressão profunda, sem sentido para a vida, sem gosto, do que vale ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a vida eterna. A alegria da salvação é o que vai fazer você ser plenamente feliz.